Olá, é muito comum encontrar nos laudos de ressonância, tomografia ou radiografia os termos anterolistese e retrolistese. Vamos entender nesse vídeo o que eles significam e quais são as possíveis causas e tratamentos para essa patologia. Vamos lá. A anterolistese ou a retrolistese nada mais é do que o escorregamento de uma vértebra sobre a outra. No caso da anterolistese, eu tenho escorregamento para anterior de uma vértebra sobre a outra. Enquanto na retrolistese eu tenho o deslocamento posterior de uma vértebra sobre a outra. Normalmente, o aparecimento é muito mais comum o deslocamento anterior de uma vértebra sobre a outra. Agora, como que isso pode acontecer, né? Quais são as possíveis causas? Entre as causas, nós podemos ter, por exemplo, malformações nas vértebras, de tal maneira que gere uma instabilidade entre elas, e aí eu vou ter um escorregamento de uma vértebra sobre a outra, geralmente em pacientes mais jovens. Tá? Uma outra causa é uma falha, um defeito na parte óssea posterior das vértebras, que vai acontecendo ao longo do tempo, de tal maneira que isso enfraquece e instabiliza uma vértebra sobre a outra, e ela vai começando a escorregar. Agora, a principal causa, né, a principal forma de escorregamento de uma vértebra sobre outra é a degenerativa. E o que significa isso? É um processo gradual, lento e progressivo do enfraquecimento das estruturas que estabilizam a coluna. Principalmente quem? O disco intervertebral, que além de um importante amortecimento que ele faz, protegendo a coluna contra impactos, ele também estabiliza uma vértebra sobre a outra. As estruturas posteriores, ósseas e os ligamentos da região posterior das vértebras. Além disso, a musculatura paravertebral, que está aqui em volta da coluna, ela também pode ir enfraquecendo e gerando uma instabilidade entre uma vértebra e outra. Tá? Esse processo degenerativo, obviamente, se o envelhecimento dessas estruturas pode levar a um enfraquecimento, a idade é um fator de risco, certo? Então, pessoas mais velhas podem apresentar essa anterolistese de uma maneira mais frequente que a população jovem. Muito bem. Agora, como que a gente gradua, né, esse escorregamento? Normalmente no seu laudo você vai ver lá escrito anterolistese grau 1 ou grau 2, 3, 4 de uma vértebra sobre a outra. A gente gradua de 1 a 5, sendo 5 quando já teve um escorregamento completo. Tá? Essa graduação ela serve para ajudar a gente, inclusive, a definir uma opção de tratamento. Né? Vale ressaltar que cada caso deve ser avaliado em particular, mas em geral, grau 1 e grau 2 a gente consegue tratar de uma maneira conservadora, mas é óbvio, tem que avaliar caso a caso. Muito bem, agora eu entendo o que é uma anterolistese ou uma retrolistese da coluna e como que eu posso prevenir o aparecimento dessa forma degenerativa. Vamos lá, de duas maneiras. Uma delas é diminuindo a sobrecarga na coluna, certo? E como que eu diminuo a sobrecarga na coluna? Controlando o peso corporal, evitando ganhar excesso de peso, controlar os movimentos que fazemos no dia a dia, no tronco, né, na coluna, para evitar a sobrecarga, e também controlando a nossa postura no dia a dia, para diminuir de novo a sobrecarga nessas estruturas, certo? Agora, como que eu posso fortalecer a coluna? É fortalecimento principalmente da musculatura paravertebral. Lembrando que tem um outro vídeo em que eu comento como fazer esse fortalecimento. Dessa maneira, você diminuindo a sobrecarga na coluna e aumentando, no caso, o fortalecimento da musculatura paravertebral, você vai prevenir o aparecimento dessa instabilidade entre uma vértebra e outra, certo? Caso você tenha alguma dúvida ou apareça esses termos nos laudos dos seus exames, não deixe de marcar uma consulta para a gente fazer uma análise mais detalhada do seu caso, certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!